Olá, muito boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista do Fórum da Corretora Rico. Sejam bem-vindos a mais esse encontro de investidores. Todos os dias, às 16h45, a gente faz sempre aquele famoso chat de fechamento do mercado, em função do que correu, né? Mas, especificamente, ontem e hoje, mais enfaticamente, a gente tem um pregão diferenciado. No próximo domingo a gente tem a definição aí do nosso pleito eleitoral, né? Vai ter a definição do nosso próximo presidente, e dependendo do resultado que ocorrer nas urnas, nós podemos ter movimentações bastante fortes na segunda-feira, tanto para um lado quanto para o outro. No dia de ontem, não é novidade para ninguém, né? Em função das pesquisas apontando aí a vitória da manutenção da atual presidente, nosso mercado já precificando aí uma vitória da candidata Dilma, ele cedeu bastante forte. No dia de hoje, a gente teve uma outra pesquisa divulgada pela Isto É Census, que mostrou exatamente uma situação oposta à pesquisa de ontem. Na pesquisa de hoje, Isto É Census, a gente teve aí o Aécio com 54% e a Dilma com 46%. Ou seja, está muito... Nós estamos indo aí para as eleições exatamente aí com muita incerteza. Algumas pesquisas apontando vitória da Dilma, outras apontando vitória do Aécio. O resultado de tudo isso daí, qualquer que seja o resultado, vitória do Aécio ou vitória da Dilma, muito provavelmente na segunda-feira, aí a gente vai ter uma provável abertura com gap, ou gap de alta, se for provavelmente vitória do Aécio, que o mercado vem precificando isso há bastante tempo, ou um gap de baixa, se for vitória da Dilma, né? Aí sim, aí descontando essa alta de hoje, mais alguma coisa aí, dando continuidade à queda de ontem. Eu fiz uma recomendação ontem, né, para quem participou aí do chat, que eu não aconselharia ninguém a dormir posicionado de hoje para segunda-feira. Por quê? Justamente por conta das incertezas. Aqui é um mercado aqui de renda variável, né? Todo mundo, o objetivo de todo mundo é ganhar dinheiro, a gente depende de sorte na renda variável, porém não dá para contar simplesmente com a sorte, sem ter uma estratégia, sem ter alguma condução assim de forma para a gente ter um mínimo de segurança aí e não ficar se expondo demasiadamente. Hoje, o gráfico ele pode estar apontando numa determinada direção, mas dependendo do resultado de segunda, isso daí mudar completamente de hoje para segunda-feira. Para não ficar 100% à mercê da sorte, eu aconselhei ontem o pessoal e fiz um comentário. Eu tenho uma carteira direcional. Até ontem ela estava bastante concentrada nas vendas, né? Tinham 2 compras em aberto, e eu comentei que muito provavelmente eu iria zerar as minhas operações hoje, para não deixar ficar 100% à mercê da sorte, literalmente no cara ou coroa para segunda-feira. E eu efetivamente eu fiz isso mesmo pela manhã, encerrei todas as minhas operações, né? A grande maioria aí com bom lucro, só uma operação que eu saí com um pequeno prejuízo, que foi uma venda com CSN que não emplacou, mas nas demais me deu um lucro maravilhoso, e nesse momento eu estou com 100% das minhas operações encerradas, estou líquido, e a partir de segunda-feira eu vou começar com calma, aí a gente já tendo um quadro definido, né, independentemente de quem ganhar as eleições, seja o Aécio, seja a Dilma, a gente já vai ter um quadro definido, e a partir daí a gente vai poder trabalhar com um pouco mais de segurança, com uma direção um pouco mais definida, né, para traçar as nossas operações, sejam na ponta de compra, ou sejam na venda mesmo. O mercado ele já está em tendência de baixa, né, então, ou seja, já tem tendência. Tudo que a gente precisa para fazer boas operações é o quê? É ter tendência. Tendo tendência, se a gente alinhar as nossas operações com a tendência que está seguindo, as chances de sucesso de retorno das nossas operações aumentam bastante. E para quem não sabe, venda também dá dinheiro, pessoal. É importante a gente ter o quê? Ter tendência. A minha carteira aí, direcional que o diga, né, que ela opera nos 2 sentidos, compra ou venda, tendo tendência a gente consegue montar boas operações e consegue principalmente aí ganhar dinheiro. Então eu não... nesse momento não tenho nenhuma posição aberta, e volto a reforçar aí com vocês, né? Eu desaconselho vocês deixarem aí operações, principalmente de curto prazo, montadas de hoje para segunda-feira por conta da volatilidade. É claro, vão ter pessoas que estão apostando na compra, outros na venda. Quem acertar o lado, muito provavelmente vai o quê?
vai ter um retorno rápido aí dessas operações, vai conseguir ter lucro. Porém, quem estiver apostando numa determinada direção e o resultado das eleições vier de forma contrária, pode ter uma surpresa bastante desagradável, mesmo tendo stop colocado nas operações. Por quê? Porque a gente pode ter um gap muito forte de alta ou de baixa na abertura e, em função desse gap, ele pular os nossos stops das operações. Que o stop, para quem não sabe, ele é o quê? Ele é o que a gente chama de uma saída de emergência. Toda operação que a gente entra, é bem interessante que a gente tenha o quê? Que a gente tenha sempre planejado ponto de entrada, por que entrou naquele ponto, o objetivo, onde que vocês querem chegar, e se não der certo, se o mercado correr numa direção contrária. Uma saída de emergência, se tiver que perder, a gente perder o mínimo possível. Então, nesse ponto, a gente coloca o nosso stop, que seria a saída de emergência. Por conta dessa volatilidade, esse stop, da mesma operação estando protegida, ele tem uma chance grande de ser pulado na segunda-feira, se você apostou numa direção contrária ao resultado do que acontecer no domingo. Como não dá nesse momento para a gente dizer quem vai ganhar as eleições, a gente só vai saber mesmo no domingo à noite, né, quando encerrar, quer dizer, na segunda-feira, o resultado já saiu. Aí sim, aí a gente vai saber para que lado que o mercado vai abrir. Se vai abrir em alta, se vai abrir em baixa, mas aí não tem muito o que fazer se a gente já tiver posicionado nos ativos. Eu percebi agora, principalmente no final da sessão, já começou a ter um desmonte de posição considerável. O nosso índice Bovespa estava subindo até relativamente forte, já começa a perder um pouco de força por conta aí dessa desmontagem de posição. As principais casas também prevendo esse aumento de volatilidade logo na segunda-feira, estão aumentando as margens requeridas, tanto para operação com os contratos futuros, quanto para as operações também nos ativos normais. Por quê? Porque, principalmente na segunda-feira, a gente deve ter uma situação bastante atípica de mercado. Depois de segunda-feira em diante, a gente volta à nossa normalidade, vamos continuar tocando as nossas operações de forma tranquila, né, sempre com estratégias aí bem definidas, né, e eu achei bastante importante reforçar esse ponto com vocês ontem, e estou reforçando novamente aqui com vocês hoje. Não vou entrar em méritos políticos, né? A gente respeita as opiniões de todo mundo, tem pessoas que são partidários aí da situação, outros da oposição, então vamos deixar cada um manifestar as suas opiniões políticas lá nas urnas. E vamos apenas o quê? Apenas colher os resultados a partir de segunda-feira e a partir daí tentar alinhar as nossas operações para aí sim aí procurar montar boas operações aí, que é o que nos faz ganhar dinheiro. Bom, hoje eu estou com um pouquinho mais de tempo, pessoal, vou tentar aí atender algumas colocações de vocês, né? Ontem só eu falei e acabei não respondendo nenhuma colocação de vocês, então vou tentar aí responder o que for possível aí das perguntas de vocês. O Aldo está perguntando aqui, aftermarket se vai ter? Sim, vai ter aftermarket normal hoje. Deixa eu voltar lá para o início do chat, vamos lá aqui. Ike Batista perguntando sobre Petro e Banco do Brasil. Bom, Ike, qualquer decisão, tanto com Petro quanto o Banco do Brasil, deixa para tomar isso daí a partir de segunda-feira. Tanto uma quanto a outra já estão em tendência de baixa. Vamos ver o resultado do pleito na segunda-feira. Elas são empresas muito relacionadas com o nosso índice Bovespa, né? Graficamente seria o quê? Empresas nesse momento para vender porque estão em tendência de baixa, apesar da alta de hoje, mas apenas repique. Mas já estão aí, Petrobras já entrou em tendência de baixa. Deixa eu pegar rapidamente aqui o gráfico da Petrobras. Petrobras já está em tendência de baixa, porque ela já tem um fundo mais baixo do que esse fundo anterior, topos também descendentes, ou seja, zigue-zagues descendentes, tendência... Desculpa, pessoal, tendência de baixa. Já perdeu bastante da força do dia, né? Mas de qualquer forma, deixa uma possibilidade de fundo. Eventualmente, uma operação de curto prazo poderia buscar, aí, quem sabe, R$20, R$21 acima de 16,85. Porém, por conta aí de algum gap mais forte, se vier de alta na segunda-feira, de repente a gente nem consiga fazer essa compra curta, porque a Petro pode já até abrir lá em cima, né? Refletindo um gap de alta. E se der uma vitória da situação, possivelmente a gente dá sequência a essa tendência de baixa. Então não dá para
tomar posição nesse momento. Petrobras já tem tendência de baixa, em tendência de baixa a gente não deve comprar, e sim vender. Banco do Brasil, que você deu bastante forte ontem, né? Hoje tentou também reverter essa queda. Dê uma olhada aqui também no enfraquecimento, pessoal, que eu comentei com vocês. O pessoal já desfazendo posição. O Banco do Brasil foi lá em cima, nesse momento está muito perto do valor de abertura, ou seja, ninguém está, quer dizer, pouca gente querendo dormir posicionado de hoje para segunda-feira. Banco do Brasil ainda não reverteu tendência de alta para baixa, porém está mais para reverter para baixa do que para alta. Por quê? Que a gente tem um suporte aqui importante, 24,39. Tecnicamente, se perder esse suporte, também é reversão de tendência de alta para baixa, e já no médio prazo, que no curto prazo a gente já tem tendência de baixa. Então já seria o quê? Uma tendência de baixa mais acentuada. O Banco do Brasil também está pronto para desandar nesse momento. Claro que isso daí vai ser, a gente vai ter uma resposta melhor na segunda-feira. Vamos lá. Tico está perguntando, a Veja deu a deixa para a regulação da mídia, o tiro vai sair pela culatra. Realmente a situação está bastante previsível, acho que nunca a gente foi para uma definição de eleição tão assim, uma disputa tão acirrada. Não quero entrar nos méritos desse ou daquele candidato, mas realmente não dá para a gente dizer mesmo o que vai dar nessas urnas. Então, a gente vai ter que esperar para ver na segunda-feira, né? De qualquer forma, a partir do resultado, aí sim aí vamos começar a alinhar melhor nossas operações. O Helder está perguntando, os gráficos estão apontando vitória do Aécio? Não, Helder. Por enquanto, apesar dessa tentativa de repique de hoje, mas o gráfico continua apontando o quê? Apontando vitória da Dilma. Por quê? Porque a gente está aqui, a gente retomou a tendência de baixa ontem. Ontem, justamente em função da pesquisa Ibope e Datafolha, dando já a vitória da Dilma aí, fora da margem de erro sobre o Aécio Neves, o mercado ele já precificou aqui o quê? Já precificou a baixa. Hoje, em função dessa pesquisa, isto é, Census, ele reagiu um pouquinho, mas de qualquer forma, o gráfico ainda está em tendência de baixa. Tendência de baixa, desde que a gente começou essa nossa tendência de alta aqui, o mercado ele foi claramente mostrando o quê? Que ele gostaria de uma mudança, de uma troca de governo. Se vai dar certo ou não, são outros 500. Mas o mercado precificou que ele gostaria de uma troca de comando. E nesse momento o gráfico está em tendência de baixa, portanto ele está o quê? Ainda continua precificando a vitória da situação. Apenas com essa alta de hoje, simplesmente aquela situação que eu comentei ontem, de talvez na segunda-feira, se confirmasse mesmo a vitória da Dilma, da gente talvez nem abrir em queda, com uma queda pequena, uma vez que já estaria precificado, por conta desse desconto no dia de hoje, com essa alta de hoje, abre novamente a possibilidade. Se der Dilma, gap de baixa, se der Aécio, gap de alta, ou seja, muito provavelmente a gente vai ter gap para algum lado, ou para cima ou para baixo, a gente vai ter algum tipo de gap. Continuando aqui, estratégia para Suzano. Bom, a Suzano ela é uma empresa que ela bem correlacionada com o dólar subindo, ajuda a Suzano, tanto a Suzano quanto a Fibria também, e eu já tenho aqui um pré-estudo para Suzano, desde que ela rompeu essa linha de tendência de baixa, a gente viabilizou aqui uma entrada, eu comentei aí uns dias atrás, que a Suzano poderia dar compra acima de 9,55, ela já rompeu esse ponto, e o objetivo de alta 11,54, stop principal em 8,80. A gente tem aqui uma próxima resistência na região aqui dos R$10, então uma próxima entrada para Suzano estaria aqui acima desses 10,03 pelo menos, ou para os mais conservadores acima dos 10,25. O objetivo permanece em 11,54, e aí nesse caso a gente poderia tentar um stop intermediário, não tão aqui embaixo, para melhorar um pouco a relação risco-ganho. Eu deixaria um stop aqui abaixo de 9,23, o stop 9,21. Então, a próxima entrada na compra com Suzano, acima de 10,03, objetivo 11,54 e stop em 9,21. Vamos lá aqui.
Helder, o dólar está formando a figura de topo duplo? Está, Helder. Vou pegar aqui o gráfico do dólar futuro. E realmente a gente tem exatamente esse desenho aqui de topo duplo. Porém, em função do resultado das urnas na segunda-feira também, tudo é possível, né? A gente pode até abrir com gap de alta aqui em cima, quanto abrir com gap de baixa ou continuidade da baixa, continuando a ceder e voltando aqui a, quem sabe, desenhar esse topo duplo, que poderia levar o dólar para 2,25. Aliás, esse é um estudo aí que algumas casas já estão fazendo também, né? Precificando com relação ao dólar da seguinte forma. Vitória do Aécio. O dólar pode bater aqui em 2,25, realmente é o que o gráfico aqui desenharia, né? Formaria aqui esse topo duplo, com eixo aqui em 2,37, e projetando isso para baixo, conciliando aqui com essa região de suportes, realmente o dólar pode voltar aqui para 2,25. E também eu já li alguns estudos a respeito. No caso, se der vitória da situação, o dólar disparando, podendo chegar na casa dos 2,70. Ou seja, seria uma situação bastante possível, em caso da vitória da situação, a gente abrir com gap de alta, desfazer essa possibilidade de topo duplo, retomar a tendência de alta e ir lá para cima, aí, quem sabe, buscar os 2,70. Nesse momento, o gráfico deixa uma possibilidade de topo duplo. Mas justamente por quê? Porque no dia de hoje, a gente tem uma pesquisa favorável para o Aécio. Com essa pesquisa favorável para o Aécio, a gente teve, não estou fazendo política, pessoal, estou apenas apontando reflexo no gráfico de preços, que isso daqui que a gente precisa ter uma interpretação bastante grande, que é isso que vai fazer a gente ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Então, independente das convicções políticas de cada um, vamos ver as implicações no gráfico. Pelo dia de hoje, especificamente, a gente tem o quê? A gente tem uma sinalização, uma possibilidade de vitória do Aécio. Nesse cenário aqui, o dólar ele se comportou de forma negativa, como é esperado, caso o Aécio vença as eleições, e nessa possibilidade, como você mesmo comentou, Helder, a gente tem mesmo uma chance de topo duplo, e se esse topo duplo se formar, o dólar, quem sabe, vir buscar mais à frente 2,25. Vamos continuar aqui. Suzano já foi. Futuro do IBOV agora. Então vamos lá ver a leitura do futuro. Primeiramente aqui o gráfico diário, está um pouquinho bagunçado aqui com esses suportes e resistências. Vamos dar só uma acertada melhor aqui nesses pontos, para a gente poder interpretar de forma melhor esse gráfico. Aqui a gente já tem uma resistência, que é praticamente o mesmo ponto. Deixa eu apagar esse daqui, e aqui também uma outra resistência. Bom, o que a gente tem aqui para o nosso futuro? Também zigue-zagues descendentes, possibilidade de repique, né, com fundo 50.490. Se a gente traçar aqui em cima uma linha de tendência de baixa, a gente poderia aqui num repique mais otimista, quem sabe aqui buscar a região aí dos 58 mil pontos. Porém, essa média azul aqui que vocês estão vendo é uma média que eu respeito bastante. Isso daqui é um divisor de longo prazo, né, média móvel de 200 períodos. Nesse caso, eu me limitaria num primeiro momento, em caso de repique, pensar aqui por volta aqui dos 56 mil, 57 mil pontos. Por SLTB a gente poderia buscar eventualmente 58 mil pontos, mas eu me concentraria aqui mais perto dos 56 mil, por conta aqui, ou 55 mil eventualmente, por conta dessa média móvel de 200 períodos. Mas de qualquer forma, o gráfico futuro sinaliza aqui uma possibilidade de repique. Também já perdendo bastante força no intraday, mais cedo ele estava inclusive confirmando o fundo. Nesse ponto, essa confirmação de fundo está virando o quê? Apenas um sinal de fundo, justamente é aquele desmonte de posição, o pessoal saindo fora aí
das operações, deixando para se reposicionar na segunda-feira. E isso também é um motivo a mais para quê? Para que a gente tenha o quê? Uma abertura com gap mais forte. Por quê? Muita gente que está desmanchando posição no dia de hoje, provavelmente na segunda-feira, no leilão de abertura, deve querer entrar logo no mercado aí, tentando aproveitar algum gap de alta ou de baixa, entrar em alguma operação. Então isso deve levar a uma pressão maior ainda na abertura de segunda-feira. Mas, de qualquer forma, futuro, nesse momento, também sinaliza o quê? Fundo com possibilidade de repique. Marcelo está pedindo aqui para a gente dar uma analisada na JBS. Vamos lá. JBSS3. Bom, JBS está com um gráfico bastante complicado, mas dá para a gente tentar traçar alguma coisa para ela. Deixa eu só dar uma acertada aqui em alguns pontos, que a JBS está com uma tentativa de fundo nesse momento, uma tentativa de fundo em 9,34, a gente tem aqui uma resistência em 10,11, a JBS no médio prazo, ela continua em tendência de alta, e eu já tenho até, inclusive, que nesses dias aí eu estava com de olho na compra com a JBS3, então a JBS3, no caso, se ela romper essa resistência aqui de 10 e 11, onde ela romperia também, vou desenhar aqui, que ela já está praticamente rompendo essa linha de tendência de baixa de curtíssimo prazo, então acima dos 10 e 11, ela já estaria acima dessa LTB, pode dar uma compra a partir de 10 e 13, de repente, o objetivo de alta, curto prazo, 12 e 21, e o stop em 9,33. Então a JBS está se armando bem, de repente na segunda-feira ou terça, pregão positivo acima de 10 e 11, pode dar uma compra, alvo 12 e 21, e o stop loss 9,33. É isso que eu comentei com vocês, pessoal, quando eu estava falando aí no início do programa. Toda operação, toda entrada que a gente fizer, a gente tem que ter definido o quê? Tem que ter definido por que eu estou pensando numa compra, ou por que eu estou pensando numa venda com determinado ativo. Nesse caso, por que eu estou pensando em comprar JBSS3? Porque no geral, predomina o quê? Predomina a tendência de alta nesse ativo. Em tendência de alta, eu vou procurar operar a favor da tendência. Eu não vou operar contra. Então, se o ativo está subindo, eu vou o quê? Vou querer comprar. Se o ativo está em tendência de baixa, eu não vou remar contra a maré. Se está caindo, eu vou operar na venda. Então, motivo. Por que eu compraria JBSS3? Tá, porque está subindo. Muito bem. Aí vamos fazer o planejamento da estratégia. A partir de que ponto fica interessante uma compra com JBSS3? Por quê? Porque no curtíssimo prazo ainda está caindo, ou seja, está em tendência de baixa. Então eu vou identificar pontos importantes. No caso, aqui acima de 10 e 11 é uma resistência importante, onde ela confirmaria também um novo fundo. Então eu acho interessante aí uma entrada acima desse ponto, 10 e 11. Então programaria uma entrada em 10 e 13. Legal, então já tem um ponto onde eu devo o quê? Eu devo colocar um start para entrar na operação. Muito bem. Se ela chegar nesse valor, qual que é a expectativa de subida? Que algo que eu conseguiria projetar? Aí talvez não seja tão fácil para quem não conheça, não tem algum conhecimento prévio de análise técnica, mas através de algumas técnicas a gente consegue projetar objetivos. E uma ferramenta bastante interessante que a gente consegue projetar alvos é Fibonacci. Então aqui eu peguei um Fibonacci, desse último fundo até o topo, 0 a 100%, e estiquei ele até 162% para chegar no meu objetivo de alta. Objetivo de alta 12 e 21. Ok, colocaria ali o meu stop gain em 12 e 21. E o loss? E se não der certo? Se ela romper e depois voltar e desandar tudo para baixo? Eu tenho que ter uma saída de emergência se a operação não der certo. No caso, loss em 9,33, exatamente abaixo desse fundo aqui. Seria o quê? Seria o meu stop. Se eu perder, que eu tenha o menor prejuízo possível. E aí eu vou ainda dar um passo além, pessoal. É importante também que vocês tenham o quê? Tenham um manejo de risco. Sempre calcule de 10 e 13 até 9 e 33. Qual seria o tamanho do lote que vocês comprariam nesse caso? Quantos papéis?
1.000 papéis, 2.000 papéis, 500 papéis, não sei. Cada um vai ter, em função do capital, vai ter uma determinada quantidade. Se não der certo, eu comprei 1.000 papéis, quanto que eu vou perder? Calculei com 1.000 papéis de 10,3 até 9,33. Quanto que dá o meu prejuízo? Se o prejuízo for num valor que não dê para suportar, então reduz a quantidade. Você já sabe que você não pode comprar 1.000 papéis, quem sabe 800, quem sabe 500 papéis. Então sempre faz a continha do cenário negativo. Se não der certo, quanto que você vai perder? Se aquele prejuízo ele é suportável, legal, é o lote que você tem que tocar para frente. Se o prejuízo for maior do que aquilo que você pode perder, então reduz o tamanho do lote. Aí a gente está operando com segurança. Isso daqui se chama o quê? Estratégia. E é isso que eu utilizo na minha carteira gráfica direcional. Deixa eu só fazer um pequeno parênteses para vocês darem uma olhada nela. Nesse momento eu estou com 100% das minhas posições encerradas. Deixa eu pegar até o gráfico aqui da carteira. Aumentar aqui um pouquinho o zoom. Estou 100% zerado, como eu comentei com vocês ontem, não tenho mais nenhuma posição aberta. Aqui, os meus encerramentos de hoje, depois vocês podem dar uma olhadinha no site ali para pegar tanto esse PDF quanto os valores de saída. Isso daí foi passado logo pela manhã através do fórum, né? E eu já tinha comentado também com vocês que eu iria encerrar essas operações. Então só a CSN que deu um pequeno prejuízo hoje, mas o restante com bastante lucro. Eu estou em caixa, nesse momento, essa carteira trabalha com R$100.000 teórico, e eu estou em caixa com R$13.255 de lucro bruto, né? Por quê? Porque a gente trabalha sempre com estratégia. São tudo operações de curto prazo, a gente está com essa carteira direcional desde o início do ano e ela está cumprindo o objetivo dela, independentemente do que está acontecendo com o nosso carro-chefe. Se está caindo, se está subindo, não importa. O importante é o quê? É a gente conseguir ter uma ferramenta com a qual a gente consiga ganhar dinheiro. E graças a Deus essa carteira está cumprindo bem esse propósito. Para isso é importante a gente ter um manejo de risco firme, né? Não se expor demasiadamente aí nas operações, né? E tentar enxergar o que o mercado aí está sinalizando. Comprar quando está subindo, vender quando está caindo e principalmente procurar trabalhar alinhado aí com o nosso carro-chefe, que é a nossa locomotiva, né? Não adianta você querer pegar um ativo individualmente que está subindo, mas o mercado em queda. Essa operação pode até evoluir, mas fica mais fácil concentrar as operações na venda. E vice-versa também, né? Mercado subindo, pegar um ativo que está caindo, querer operar na venda, é melhor concentrar esforços em outros ativos que estejam subindo. Tendo tendência, a gente consegue ganhar dinheiro. Agora, quando não tem, vira uma bagunça total, é stop para tudo quanto é lado, né, pessoal? E fica difícil a gente conseguir evoluir aí ganhar dinheiro de forma consistente, que é o mais importante aí para todos. Bom, vamos ver se tem mais alguma colocação aqui. Cláudio, comprado em Eletropaulo. Vamos lá. É o PL4. Olha, Cláudio, eu particularmente, justamente aquilo que eu comentei, eu não gosto de trabalhar contra a tendência. Eletropaulo, ela está com clara tendência de baixa. A gente até fez nesses dias uma venda que foi extremamente lucrativa, né? Com stop gain 7,13, já foi encerrada. No dia de hoje, ela tenta um fundo para repicar. Esse repique pode o quê? Pode fazer ela buscar eventualmente aqui os R$8, mas é uma operação do contra e contra a tendência. O que eu posso te dizer, já que você está comprado, coloca um stop aqui abaixo de 6,70, que é um suporte bastante importante, né? E torce para ela subir e programa aqui o seu gain aí por volta dos R$8. Mas te aconselho aí nas próximas operações tentar o quê? Identificar a tendência principal e procurar operar a favor dela, que fica mais fácil. Mais fácil a gente remar a favor da correnteza do que contra ela. Mas, de qualquer forma, você já está comprado, deixa um stop abaixo de 6,70 e torce para esse repique sair, programaria um gain, no caso, eu pensaria aí por volta aí dos R$8. Vamos lá aqui. Petrobras, comentei já. Itaúsa, né? ITSA4.
Situação muito parecida aí com o Banco Itaú, também estava confirmando o fundo, perdeu força agora no final, deixa uma sinalização de fundo, ou seja, uma possibilidade de fundo. Se confirmar esse sinal, quem sabe busque aqui os R$10 ou alguma coisa um pouquinho mais acima até a CLTB. De qualquer forma, o desenho aqui para o Banco Itaú, no curto prazo, já é de tendência de baixa, né? Mas por conta aqui dessa tentativa de fundo aqui, praticamente a gente quase nem perdeu esse suporte de 8,90, ainda tem chance de tentar retomar, reverter a tendência de alta que ela tem atrás mais para frente. Mas de qualquer forma, se for com esse pensamento, não dá para comprar agora. Seria quando romper essa LTB, ou seja, talvez daqui a alguns pregões. Por enquanto, o que está mais propenso mesmo é o quê? É virar para baixo, retomar a tendência de baixa. Apenas no dia de hoje está deixando aqui uma possibilidade de fundo para repicar. RLog3. Essa daqui ainda está um pouquinho difícil da gente analisar. Por quê? Porque ela foi uma cisão da Cosan, separou em duas empresas, e no caso a RLog seria a Cosan Logística, e dá uma olhada no gráfico. Não tem como analisar. A gente tem aqui um grande gap de alta por conta da fusão. O que a gente tem aqui é um histórico pequeno por enquanto, né? Mas o que a gente percebe com relação à Cosan, apesar desse histórico pequeno, que esse gráfico aqui está o quê? Está apontado para baixo. Então, por enquanto, eu não pensaria em compra com a Cosan. Talvez aí, acima de 3,85, dê para a gente começar a pensar em alguma coisa na compra com ela. Mas, por enquanto, o histórico ainda é bastante pequeno e eu prefiro evitá-la nesse momento. Transmissão Paulista, TRPL4. No caso, já está comprado. Eu até estava, nesses dias aqui, especulando uma possível compra, que essa compra acabou não saindo, né? Acima dos 37,10. Tinha deixado meu start a partir de 37,15. O objetivo, R$ 42,00. O stop loss, R$ 34,79. Nesse momento, a Transmissão Paulista ela está fechando em cima desse suporte, né? Se for uma operação de curto prazo, eu deixaria o stop exatamente abaixo desse suporte mesmo e tentar uma compra em uma próxima oportunidade. Por enquanto, mesmo que ela perca esse suporte, nada que comprometa a boa tendência de alta que ela tem atrás, né? Mas uma operação de curto prazo, eu manteria o loss abaixo de 34,83. Vamos lá aqui. Sufoco. Eu prefiro justamente me abster de manifestar a minha opinião política, porque eu respeito justamente o quê? A opinião de todos, né? E eu procuro não puxar a sardinha para isso ou aquele lado. Apenas eu sou exatamente frio nesse sentido, né? Independentemente do Aécio ou Dilma, eu procuro ver as implicações exatamente no gráfico, o que possa acontecer. Então eu prefiro não falar sobre política, nem se eu prefiro o candidato A ou o candidato B, deixe isso daí para cada um, né, para a gente não tomar partido por esse ou por aquele candidato. O mais importante é a gente sentir os reflexos aqui no gráfico de preços. Bom, pessoal, reforçando aqui mais uma vez o recadinho aqui para hoje aí com vocês, né? Muito cuidado aí nessa virada aí de pregão de hoje para segunda-feira. A gente pode ter uma volatilidade bastante grande na abertura do pregão da próxima segunda-feira. Ainda tem o aftermarket daqui a pouquinho, 5h30. Eu novamente reforço aí, eu acho bastante prudente não dormir posicionado de hoje para segunda-feira. Mas fica a decisão aí para cada um. Para quem quiser rever esse chat novamente, vou passar aqui no canal do YouTube, Evandro Espaço Lima. Esse daqui é o meu canal do YouTube, e eu faço a divulgação sempre via Twitter, né, não só desses chats, quanto informações que eu vou recebendo aí ao longo de todo o dia, notícias que impactam o mercado, empresas, fatos relevantes, enfim, eu divulgo sempre via Twitter. Então fica o Twitter aí para quem quiser me seguir, está à disposição. A partir de segunda-feira, acredito que o André já está de volta para retomar os chats aí com vocês. Eu fico sempre à disposição, mas eu achei de extrema importância, ontem e hoje, esse recado maior para vocês, né, dessa cautela aí maior que a gente deve tomar com relação ao pregão, principalmente de segunda-feira.
Bom fim de semana a todos, pessoal. Boa eleição e valeu. Até a próxima. Um abração.